Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui no nosso curso sobre segurança do paciente e nesse bloco nós vamos falar exatamente sobre a portaria 529 de 2013 e a RDC 36, tá, de 2013. Elas repetem muitas informações, por isso que eu agreguei aqui a informação de trabalhar as duas normas em conjunto, tá certo? Da portaria 529 de 2013, o que a gente vai aproveitar? Nós vamos ali estudar o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Lá a gente vai ter definição do que é objetivo geral, do que é objetivo específico, tá certo? E o comitê aqui relacionado à segurança do paciente. Então, a portaria 529 a gente vai aproveitar nesse contexto, tá? Porque os conceitos a gente já conversou no bloco passado. Na RDC 36, a gente vai olhar aqui o núcleo de segurança do paciente, quais são as suas atribuições, tá certo? E o plano de segurança do paciente, o que é que deve contemplar nesse plano de segurança do paciente, bem como os prazos de notificação do evento adverso. Essa é a essência do que a gente precisa saber dessas duas normas, ok? Então, joga na tela e vamos ver aqui a legislação. Então, a portaria 529 de 2013, nós vamos ter os conceitos iniciais, incidentes, cultura de segurança do paciente, o conceito de gestão de risco, o conceito de incidentes, de dano, que a gente já conversou no bloco passado, certo? Objetivo geral, a gente já vai ver. Aqui os específicos, tá? As provas normalmente, inclusive, confundem o que é geral com específico. Estratégias de implementação desses objetivos, porque o objetivo é uma meta que eu quero alcançar. A estratégia é como operacionalizar isso, né? Quais são as ações que eu vou desempenhar para que esse objetivo seja alcançado, tá? E o comitê de implementação do plano, né, relacionado aí ao Programa Nacional de Segurança do Paciente, que vai ter aí a composição pela Anvisa, Ministério da Saúde, Fiocruz na organização, e nós vamos ter o COFEM, Conselho Federal de Medicina, de Farmácia, a ANS, vamos ver aí outros órgãos que compõem o nosso comitê, tá? Segurança do paciente, o objetivo geral. Qual é o nosso objetivo geral? Contribuir para a qualificação do cuidado. Então, eu vou melhorar o cuidado frente aqui ao nosso paciente, tá certo? E isso vai acontecer em todos os estabelecimentos de saúde do território nacional. Quando a gente estiver vendo o RDC 36, já fazendo uma casadinha aqui de link, a gente vai ver aqui a abrangência, né? Qual é aqui a esfera de atuação da segurança do paciente. A gente vai ver que os estabelecimentos de assistência à saúde devem todos se preocupar com esse tema, tá? A RDC 36, ela vai excluir alguns grupos ali, como o serviço móvel, né, aqui a questão relacionada ao sistema de atendimento domiciliar, mas não porque esses locais não devam se preocupar com a segurança do paciente, mas porque esses tipos de atendimento, eles têm um programa de segurança do paciente, né, tem aqui as orientações próprias desses tipos de atendimentos, que não combinam aí com a RDC 36, que tem a obrigatoriedade de constituir núcleo, notificar, enfim. É diferente aqui o cuidado que a gente vai ter. Inclusive, tem um manual específico de assistência domiciliar e segurança do paciente, tá? Então, vocês observem que lá tem essa ligação. Mas a RDC 36, ela vai aqui excluir algumas partes em relação à abrangência. Mas o programa, de maneira geral, é para todos os estabelecimentos, tá? Beleza, vamos para o próximo slide, onde a gente vai verificar aí agora quais são os objetivos específicos, porque o geral a gente já viu. Qualificar o cuidado é a palavra-chave. Sempre que a gente estiver estudando programas ou políticas, né, lembrando que política é maior do que programa, a gente precisa pegar as palavrinhas-chave, porque a gente não vai decorar tudo. Concorda comigo? A gente não vai decorar o artigo, os incisos, e aí se a gente conseguir as palavras-chave para conectar, vai ser muito melhor. Então, aqui no específico, a gente vai ver aí, dentro das palavras-chave, a implementação, o primeiro objetivo específico aí, relacionado a implantar gestão de risco e núcleo. Duas palavras-chave, implantar gestão de risco e implantar núcleo de segurança do paciente, tá? A portaria 529, que traz aqui esse objetivo específico, ela não fala muita coisa sobre o núcleo de segurança do paciente, ela só coloca como objetivo quem vai destrinchar o que é o núcleo, a composição, a organização, a questão das atribuições é a RDC 36, tá bom? O segundo objetivo específico é envolver os pacientes e familiares nas ações. Então, quando a gente envolve o familiar e o paciente, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter melhor adesão e o paciente é a ponta, né? É ali que eu vou fazer o remédio errado. Se ele está envolvido com a segurança, ele vai dizer, que remédio é esse?
Que horas é essa? Está na hora certa? É esse remédio mesmo? E isso evita erros. Então, por isso que a gente precisa aí envolver o paciente. Ampliar o acesso à sociedade em relação a essas informações, produzir, sistematizar e difundir conhecimento sobre segurança do paciente e fomentar a inclusão desse tema em relação aí aos locais de ensino, curso técnico, graduação e inclusive pós-graduações sobre o tema de segurança do paciente. Então, esses são os objetivos específicos, tá? Beleza. Vamos agora para as estratégias, né? Porque quando eu falo aqui de objetivo geral, é o norte maior, mais macro, né? Qualificar o cuidado. Quando eu falo de objetivo específico, eu falo aqui de uma maneira mais detalhada quais são aqui os meus objetivos, né? Então, ter isso discutido na sociedade, envolver o paciente, gerir risco, implantar o núcleo, né? Discutir o tema na sociedade, ter o tema no curso técnico, na graduação, na pós-graduação. Agora a gente vai ver assim, como fazer isso, né? Então, aqui das estratégias eu vou ter elaborar e apoio aqui a implementação do protocolo, guias e manuais de segurança do paciente. Então, essa é uma estratégia. Por quê? Para que eu tenha esse tema difundido, eu tenho que escrever. Eu tenho que descrever sobre os cuidados que eu tenho que ter do paciente. Então, elaborar esses guias para ficar tudo bonitinho, né? Promover aqui processos de capacitação de gerentes, profissionais de saúde, né? Sobre o tema segurança do paciente. Como que eu vou discutir com as pessoas, com a sociedade, sobre segurança do paciente se as pessoas não sabem o que é? Então, eu preciso discutir isso, né? Isso se torna aí uma forma de implementar o programa, tá? Inclusão nos processos de contratualização, de avaliação dos serviços de saúde, indicadores e padrões de conformidade relativos à segurança do paciente. Quer dar um exemplo aqui? Nós temos o Programa Nacional de Auditoria, né, nos serviços de saúde, o PNAS. Nesse programa, um dos itens da lista de verificação é se o programa de segurança do paciente está implantado no estabelecimento. Se tem indicador de queda, se tem indicador de erro de identificação de paciente. Então, isso é uma forma de ter estratégia para botar a segurança do paciente para ser aí implementada pelos estabelecimentos, tá? Aqui no item 4, a gente vê implementação de campanha de comunicação social sobre a segurança do paciente, voltado para quem? Quem é que eu quero que saiba, gente, sobre segurança do paciente? Os profissionais, os gestores, os usuários, a sociedade. Lá no objetivo específico, a gente não disse que queria que a sociedade discutisse, que o paciente se envolvesse? Então, aqui eu vou implementar campanhas, tá? Então, vamos fazer campanha de higiene das mãos, vamos fazer campanha para cirurgia segura. Então, aqui eu estou trabalhando a operacionalização para que aquele meu objetivo, de maneira mais ampla, seja contemplado. Ainda tem aqui nas estratégias implementação da sistematização da vigilância e monitoramento de incidentes na assistência à saúde, com garantia de retornos a unidades notificantes. Eu não vou notificar, não vou ser obrigatória aqui a notificação, né? Mensalmente eu vou dizer, olha, teve tantos eventos adversos, né? Tenho até 15 dias úteis do mês subsequente para notificar o mês passado. Então aqui eu notifiquei, agora eu quero saber o retorno, como que está o desfecho desses indicadores, né? Promoção da cultura de segurança pelo paciente. E a cultura, quando eu falo de cultura de segurança, é envolver os profissionais, é envolver todo mundo, né? Eu me preocupo com você, me preocupo com o paciente, me preocupo com a organização. A organização, ela está aí colocando os objetivos de segurança do paciente acima das metas financeiras, né? Então, essa aqui é a cultura de segurança do paciente, tá? E a ênfase nisso é o aprendizado. Eu tenho aqui o foco no aprendizado, quando eu trato aqui da segurança organizacional, da segurança do paciente, tá? Articulação com o Ministério da Educação e com o Conselho Nacional de Educação, ou seja, o Ministério da Educação e o Conselho Nacional é quem vai definir as disciplinas para os currículos. E aqui a gente vai casar uma ação intersetorial para incluir esse tema de segurança do paciente nos cursos. Porque a gente não viu, gente, que é o objetivo específico, botar o segurança do paciente nos cursos, técnico, graduação e pós? Tá, como que eu faço isso? Aí vem a estratégia. Discutir com o Ministério da Educação, que é quem define aí as grades curriculares, a implementação, né, dessa questão aí do tema segurança do paciente, ok? Lá nos conceitos iniciais tem o tema de cultura de segurança, que a gente ainda não tinha, já falei o que é, né? Que é aqui um cuidado que a gente tem que ter em relação
se envolver, né, com a segurança do paciente na organização de uma maneira como um todo, porque cultura é como vive essa organização, né? Como que as pessoas se relacionam ali dentro. Então, quando eu tenho uma cultura de segurança, a forma de se relacionar é com a preocupação da segurança do paciente, tá? E aí ele vai dizer 5 características para dizer se aquela instituição está com foco na segurança e na cultura dessa forma. Então, eu tenho a cultura onde todos os trabalhadores, incluindo aqui os profissionais envolvidos no cuidado, e também os gestores, assumem responsabilidades, tanto da minha segurança, né? Então, eu não vou fazer um ato inseguro, né? De não usar EPI, de não lavar minha mão, tá? Como também dos meus colegas, dos pacientes e dos familiares que estão naquele ambiente. Então, eu me preocupo comigo, com ele, com ela, e eles também se preocupam comigo. Então, olha a cultura, todo mundo se preocupando, né? Tá tudo certo, né? Cultura que prioriza a segurança acima das metas financeiras, a gente já tinha dado esse exemplo, né? Cultura que encoraja e recompensa a identificação, a notificação e resolução dos problemas. Porque, gente, quando eu tenho uma cultura de penalidade, né, de culpar as pessoas não vão dizer que cometeram erros. E se eu não digo que eu dei um remédio errado, o paciente morre, porque ninguém cuidou daquele problema, né? Então, a cultura que a gente tem que desenvolver é: nós não estamos aqui para te massacrar, nós não estamos aqui para te culpar se você cometeu um erro. Vamos aqui comunicar sobre esses erros às pessoas, porque a forma de comunicar esses erros é o que eu tenho para saber o que está acontecendo. E para saber o que está acontecendo, para quê? Para tomar providência, para tomar ações, tá certo? Então, eu preciso botar essa cultura que as pessoas tenham coragem de dizer que é errado, tá? Cultura de que a partir da ocorrência, né? Então, teve um erro. E agora? O que é que eu faço? Né? Então, com esse erro, a cultura nova, a cultura de segurança do paciente é: vamos repensar os processos de trabalho. A culpa não é de Maria que fez o remédio errado. O que foi que houve? A farmácia liberou, o médico prescreveu, o paciente deve ser estimulado a perguntar. Então, a culpa não está em uma pessoa, a culpa está no processo todo. Então, vamos investigar o processo, como que a gente pode melhorar? Então, a gente vai aproveitar os problemas para poder gerenciar o aprendizado, né? Então, o erro gera aprendizado. E a cultura que proporciona recursos, estrutura e responsabilização para manter aqui efetiva a segurança. Ok. De forma geral, do nosso Programa Nacional de Segurança do Paciente, o foco é esse: objetivo geral, qualificar o cuidado; objetivo específico, né, implantar núcleo, aqui, gestão de risco, preocupar com a sociedade, envolver o tema na sociedade, envolver o tema no paciente, incluir esse tema, né, no curso técnico, curso de graduação, pós-graduação. E a estratégia foi: como eu vou operacionalizar esse objetivo específico, né? Como que eu vou fazer isso? Ok. Agora tem o comitê de implementação do nosso programa, o programa lá da Portaria 529. Então, aqui, esse comitê é uma instância colegiada, então vão ter várias pessoas, né, compondo ele, não é um órgão único, singular. É de caráter consultivo, né, para poder estar ajudando aí os outros órgãos a entender a segurança do paciente, né, para ser aí consultado. A finalidade é promover ações que implementem esse programa, tá? E ele é criado no âmbito do Ministério da Saúde e coordenado pela Anvisa, com apoio da Secretaria de Assistência à Saúde do Ministério e da Fiocruz. Então, é aqui 3 órgãos que gerencia, tá? Fiocruz, Ministério da Saúde e Anvisa, tá? Mas quem vai participar, vamos ver no próximo slide aqui. Então, eu tenho 5 pessoas do Ministério da Saúde, tá? Tenho gente da Fiocruz e da Anvisa. Esses 3 órgãos iniciais são os gerentes ali, que vão coordenar, né? E ajudar na implementação desse comitê. Aí depois a gente vai ter outros órgãos, né, com representantes. Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é a ANS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, que é o CONASEMES, Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Enfermagem, tá? Conselho Federal de Odonto, de Farmácia, Organização Pan-Americana de Saúde e 3 instituições superiores de ensino e pesquisa, com notório saber no tema aqui relacionado à segurança do paciente, tá? Professora, eu preciso gravar tudo isso aí, quem faz parte. Tem uma visão macro, né, das instituições que compõem. Eu já vim cobrar em prova a questão desse detalhe, tá? A prova de residência já cobrou aí a questão de quem faz parte desse comitê, mas o foco maior é não esquecer do Ministério da Saúde, Fiocruz e Anvisa, que são os principais, ok? Beleza, na RDC 36, que é outra norma que a gente está trabalhando aqui na legislação, né?
eu fiz uma visão geral. Gente, quando eu estudo normas, né, RDCs, portarias, eu gosto de ter essa visão macro, tá? Eu gosto de fazer as caixinhas. Dizem que na cabeça da mulher tem muitas caixinhas, né? A do homem só tem duas. Vocês já ouviram falar disso? Homem é sexo e nada. Ou ele tá pensando em sexo ou ele tá pensando em nada, né? E tem um homem aqui me gravando, ele deve estar aí bravo comigo, mas eu tô aqui brincando para chamar a sua atenção. E na cabeça da mulher tem aquelas caixinhas, igual aquelas caixinhas de maquiagem da gente, um monte de caixinha junto. Então, cada caixinha dessa representa um macro tema da nossa legislação. Então, a gente vai pegar esse macro tema e vai abrir as caixinhas, tá? Dentro da nossa cabeça. E aí, à medida que a informação vai chegando relacionada àquele tema, a gente vai aqui linkando, né, e colocando no seu devido lugar. Então, olha na tela que você vai ver, ó, abrangência, né? O que é abrangência da RDC? Quais são os órgãos que envolvem aqui, que são obrigados a cumprir o que esse RDC está trazendo para mim? Conceitos que a gente já conversou lá no primeiro bloco, né? Gestão de risco, a cultura de segurança, segurança do paciente, dano, incidente, esses conceitos. Lá nessa RDC tem outros que não estão na portaria 529, como, por exemplo, tecnologias, boas práticas, tem vários outros lá que você pode conferir depois, tá certo? Tem criação do núcleo de segurança do paciente. A essência que a gente vai trazer aqui na aula é essa. É a criação do núcleo, porque lá na portaria já diz que tem que criar um núcleo, lembra? Na 529, né? Dentro dos objetivos específicos tem lá implantar o núcleo de segurança. Aqui, esse núcleo ele vai ser operacionalizado. Então, tem o conceito dele no início e tem as atribuições. Quem vai compor o núcleo, né? Como que vai ser esse núcleo e as atribuições. E aqui também tem princípios, diretrizes e competências do núcleo. O plano, o que é o plano? O plano é o documento. Quem vai fazer esse documento? O núcleo. Não só fazer, monitorar e acompanhar as ações do plano, tá? E no final, vigilância e monitoramento dos processos, que é a questão de acompanhar esses dados, essas notificações, ok? Então, essa resolução tem o objetivo. Coloquei aí em letras grandes objetivo para a gente ver qual é o objetivo da RDC. Instituir ações para a promoção da segurança do paciente e melhoria da qualidade nos serviços de saúde. Então, eu tenho aqui promover a segurança e com a melhoria da segurança, eu vou melhorar a qualidade dos serviços de saúde, ok? Aí eu vou ter a abrangência. Quem é obrigado a cumprir a RDC 36, gente? Então, essa resolução se aplica a serviços de saúde público, privado, filantrópicos, civis, militares, incluindo aqueles que exercem ações de ensino e pesquisa. O que eu chamo a sua atenção? Principalmente quando a gente está falando em questões de prova, né? Ele vai dizer que os serviços militares, por serem específicos, estão fora da abrangência da RDC 36. Tem questão assim, falso, tá? Os serviços militares estão obrigados a cumprir tanto a RDC 36 quanto a 15 de 2012, que fala de esterilização, tá? E a questão do ensino e pesquisa, quando tem incluindo, preste muita atenção a esse termo, porque as provas, eles costumam chegar lá e dizer excluindo no lugar de incluindo, tá? Então, fiquem atentos a isso. E exceção? Onde tem exceção, tem questão. Então, observe aqui, exclui-se do escopo dessa resolução, ou seja, quem é aqui desobrigado a montar núcleo, ter plano, consultório individualizado. Então, eu vou lá e monto meu consultório de enfermagem. Você sabe que o enfermeiro pode montar um consultório. Então, eu vou lá e monto meu consultório. Esse consultório não precisa ter núcleo. Laboratório clínico, serviços móveis, que é o SAMU aqui, e ação aqui relacionada à atenção domiciliar. Mas quer dizer que esses lugares não vão se preocupar, Fernanda, com a segurança do paciente? Não. Eles vão se preocupar, mas com normas específicas. Não com a RDC 36, que tem a especialização, assim, o cuidado para estabelecimentos como clínicas, hospitais, ok? Vamos lá, então. Eu botei em forma de pergunta, porque a gente consegue entender melhor quando a gente bota no slide a forma de pergunta. Quem deve constituir o núcleo? Quem vai dizer assim, eu vou constituir o núcleo? Eu vou ter aqui a direção do serviço de saúde. Então, o diretor do hospital, ele vai chegar aqui e vai dizer, olha, eu vou constituir o meu núcleo de segurança do paciente do meu hospital. Então, vai ser aqui esse pessoal. Então, ele vai nomear essas pessoas para compor o núcleo de segurança, tá? Ok.
Então, vai ser aqui o gestor, né, a direção do serviço, e ele pode aproveitar os comitês que já existem. Então, eu posso aproveitar aqui, ó, uma comissão de controle de infecção relacionada à assistência à saúde. Eu posso aproveitar um comitê de transfusional, que já faz a parte de cuidado de gerenciar a hemovigilância. Então, eu posso ampliar as atribuições desse pessoal para eles também fazerem o núcleo, fazerem parte do núcleo e aí fazer o plano de segurança do paciente, tá bom? Então, eu posso aproveitar esses estabelecimentos que já existem, nessas estruturas que já existem no meu estabelecimento. Vou dar um exemplo. Trabalho no Hospital Sara, né? Trabalhei lá. Então, vamos lá montar o núcleo de segurança do paciente aqui no Hospital Sara, que a gente ainda não tem. Então, eu vou pegar a Comissão de Controle de Infecção relacionada à Assistência à Saúde e vou delegar a ela as atribuições de também atuar como núcleo de segurança do paciente. Isso é aproveitar aqui a estrutura que já existe, ok? Quais são os princípios e diretrizes desse núcleo de segurança do paciente, né? Melhoria contínua dos processos de cuidado e do uso de tecnologia da saúde. Palavra-chave, gente, falar em qualidade em saúde, falar em qualidade, melhoria contínua. Esse é um ponto-chave para a gente, tá? Disseminação sistemática da cultura de segurança. Então, tá sempre levando as informações para os nossos profissionais, né, do estabelecimento. Articulação e integração dos processos de gestão de risco. Então, uma das ações do núcleo é gerir risco. E eu vou articular, né, aqui esses processos de gestão de risco por meio desses princípios aqui e garantir aqui boas práticas de funcionamento dos serviços de saúde, tá? Então, quando eu falo em princípios e diretrizes, eles são mais amplos do que objetivo. Percebem que eles são de âmbito mais gerais? Então, são palavras mais soltas, melhoria contínua, disseminar a cultura, articular os processos de gestão de risco, boas práticas de funcionamento, ou seja, termos bem amplos, tá? Bem aqui abrangentes. E aí, eu não peguei todas, tá? As competências do núcleo, elas estão no artigo 7º, você pode ir lá e ler na RDC 36 quais são essas competências, tá? Eu peguei algumas que eu achei importante para as palavras mais chaves, tá bom? E coloquei aqui no nosso esqueminha. Então, aqui, qual é a atribuição desse núcleo? Fazer gestão de risco dos serviços de saúde, integrar e articular de forma multiprofissional, avaliar a existência de conformidade nos processos. Então, qual é o processo de trabalho para dispensação de medicação? A medicação vem para cá, fulano pega, fraciona aqui, leva para ali e tal. Tá legal isso? Não. Como eu faço para melhorar? Então, avaliar esses processos de trabalho, elaborar, implantar, divulgar e manter atualizado o plano de segurança do paciente. Então, enquanto o núcleo é uma instância que vai gerenciar a segurança do paciente como todo, ele também tem que fazer o tal do plano. O que é o plano? É o documento escrito ali do que é que eu vou fazer, tá? Colocar no papel. Fazer barreiras de prevenção de incidentes, acompanhar programas de capacitação. Lembra lá do programa nacional que eu quero capacitar as pessoas nisso? Então, o núcleo é quem vai dizer, olha, aqui no meu estabelecimento, eu vou capacitar as pessoas. Então, vamos fazer cursos, vamos dar aula, vamos fazer isso e aquilo, para que as pessoas se capacitem. Notificar o Sistema Nacional de Vigilância aqui, com relação aos eventos adversos. Então, vai ser a instância do hospital, por exemplo, que vai dizer, olha, nesse mês, no ano passado, nós tivemos 10 quedas, nós tivemos aqui tantas lesões por pressão, nós tivemos isso, aquilo e isso que vai acontecer, ok? O artigo 8º, ele diz para mim assim, que o plano de segurança do paciente em serviços de saúde, elaborado pelo núcleo, deve estabelecer estratégias e ações de gestão de risco conforme as atividades desenvolvidas pelos serviços de saúde para. Então, o que é que envolve essa questão aí relacionada ao plano? Identificar, analisar, avaliar, monitorar e comunicar os riscos, integrar aqui os processos de gestão de risco, implementação de protocolos. Então, lá no meu plano vai ter assim, ó, logo a gente vai conversar de cada protocolo. Protocolo de quedas, higiene das mãos, protocolo de lesão por pressão. Então, lá vai dizer, implemente isso, faça essa intervenção, minha recomendação é essa. E aqui, o plano vai compor essas informações, né? O passo a passo de como cuidar de cada um desses protocolos, tá? E aí vem identificação do paciente, a pulseirinha branca, a higiene das mãos, os tipos de higiene das mãos, quais são os momentos para a higiene das mãos,
Segurança cirúrgica com a implementação aqui do checklist, né, de verificação. Sangue e hemocomponentes, né, a gente sabe que erro relacionado à transfusão de sangue pode gerar a vida da pessoa. Então, aqui é um passo que não é protocolo especificamente, né? Quando a gente fala em sangue e hemocomponentes, se você for lá na portaria 1377 e 2095, você não vai encontrar sangue e hemocomponentes. Mas lá, quando a gente for estudar os protocolos da Rebraensp, do Corém de São Paulo, você vai ver que é um dos passos, o 5º passo, relacionado aos 10 passos da segurança do paciente conectado com a enfermagem. Então, nessa RDC, ela cita também o sangue e hemocomponente. A gente tem um setor específico para onde faz aí transfusão, né, que é o comitê, que vai avaliar se essas transfusões estão de acordo com os protocolos, se está realmente sendo necessária aquela transfusão, né, e a gente vai ter esse cuidado bem específico por meio dessa instituição, mas também o plano ele deve contemplar esse cuidado. Segurança no uso de equipamentos e materiais, tá? Que é a questão aí do uso de tecnologias. Isso também, gente, vai estar lá na RDC 63 de 2011. No artigo 8º, ele também vai dizer vários temas que não necessariamente estão nos 6 protocolos do Ministério. E aí inclui essa questão da tecnologia, do sangue e hemocomponente, registro adequado do uso de órteses e próteses, prevenção de quedas, que aí é protocolo, prevenção de úlcera por pressão, a gente sabe que o nome mudou para lesão, mas aqui foi no ano de 2013, essas normas, né? Então, usava ainda a terminologia de úlcera por pressão. Lembrando que a Anvisa, quando a gente estiver estudando o protocolo de lesão por pressão, ela fez uma nota técnica, 3 de 2017, que fala sobre essa questão aí da mudança do nome, tá? E prevenção e controle de eventos adversos, incluindo as infecções relacionadas à assistência à saúde, tá? Além disso, tem comunicação efetiva. Aí, quando eu falo em comunicação efetiva, são 2 momentos cruciais, tá? Passagem de plantão, escrever no prontuário e transferência de paciente. Na hora que eu transfiro o paciente de um lugar para o outro, é um ponto ali, um gargalo, em que pode acontecer vários erros. Porque se eu transferir José para aquele outro hospital e não disser o remédio que ele tomou, os exames que ele fez, tudo que aconteceu, lá no outro hospital vai ter que fazer tudo de novo, porque ninguém sabe se fez ou se não fez, né? Então, é importante a gente cuidar dessa comunicação efetiva, na passagem de plantão, na transferência de paciente e no prontuário, né? Escrever de forma legível quando não for eletrônico aqui, e quando for eletrônico, escrever o mais claro possível, tá? Estimular a participação dos pacientes e familiares, promoção desse ambiente seguro, segurança nas terapias nutricionais, enteral e parenteral, e prescrição, uso e administração de medicamentos, que esse também é protocolo, tá? O uso de medicamentos, administração também. E aí, entra os 6 protocolos, com a portaria 1377 e 2095. Quais são esses protocolos, né? Vamos aqui ver. A 1377 tem 3 protocolos, tá? Cirurgia segura, higiene das mãos e úlcera por pressão, que foi 2013, né? Então tá com o nome ainda de úlcera. E a 2095 a gente vai ver os outros 3, quedas, identificação do paciente e questão relacionada aos medicamentos. Vamos trabalhar agora os protocolos especificamente, tá? E a gente vai para o próximo bloco para trabalhar o protocolo de identificação do paciente, que é o primeiro. Depois a gente vai falar de um por um, tá? No próximo bloco a gente vai trabalhar os protocolos e depois a questão relacionada aos manuais da enfermagem, beleza? Então liga o turbo aí, gente, anima, né? Lava o rostinho, faz uns agachamentos. O agachamento é bom pra gente poder oxigenar o cérebro e dar ânimo, né? Porque sem ânimo, gente, a gente não consegue fazer nada. Sem motivação, sem saber o porquê dos motivos da gente estar aqui, né? A gente acaba desanimando. Então, por que eu estudo? Né? Por que eu tenho que estudar? Primeiro, para valorizar a minha profissão. A gente conversou isso lá no finalzinho do bloco passado. Segundo, por que eu estudo? Eu estudo porque é importante para mim. Quanto mais conhecimento eu tenho, né, melhor é para mim. Eu estudo também pelo meu paciente, porque se eu sei as melhores práticas, eu vou cuidar dele melhor, né? E se eu cuido do meu paciente melhor, minha consciência está tranquila, que eu estou dando o máximo de mim. Então, eu estudo valorizar minha profissão, eu estudo para me capacitar, né, para ser um profissional melhor. Eu estudo para que o meu paciente seja melhor assistido. E eu estudo para realizar os meus sonhos, né? Porque quando a gente pensa assim, qual o sonho que eu tenho? O que eu quero alcançar? Né? Eu tenho certeza que você que está do outro lado me assistindo, sonha alguma coisa, né? Porque a vida da gente sem sonhar, ela perde um pouco o sentido, né? Então, qual é o seu sonho? O que você deseja?
Qual o tipo de profissional que você quer ser, né? Então, você quer trabalhar em um tribunal, como eu trabalho, você quer trabalhar na Rede SAR, onde eu já trabalhei um dia, você quer aqui trabalhar no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, você quer trabalhar na sua cidade, no posto de saúde, né, na estratégia de saúde da família, você quer fazer uma residência. Então, tudo isso são sonhos, né? E os nossos sonhos, eles são sementes. Sementes que são plantadas, né, debaixo da terra, como se fosse uma sementezinha mesmo. E demora um tempinho para que ela germine, para que ela possa crescer, né, para que ela possa dar frutos, né? Que aí na hora de dar o fruto é a hora de realmente alcançar o nosso sonho. Só que na hora que eu planto, eu fico ali vendo ela e não vejo nada. Vejo a terra solta ali sobre a semente e fico com aquela dúvida no meu coração, aquela incerteza. Será que ela vai crescer? Será que ela vai dar fruto, né? Será que o fruto vai ser bom? Mas para isso acontecer, eu tenho que molhar, tenho que irrigar, tenho que adubar, tenho que monitorar para ninguém roubar minha semente, tenho que olhar para ver se espinhos não vão crescer ao redor dela e sufocar essa semente, né? E isso vem com o nosso esforço, com a nossa dedicação, com o nosso estudo, né? Isso sim é cuidar do nosso sonho, né? É monitorar ali esse sonho para que ele cresça realmente forte e saudável, para que na hora certa a gente seja contemplada com a colheita, né? E aí a gente vai voltar sorrindo, tá? Porque a plantação é rude, né? É o sol quente, você ali plantando, arando a terra, molhando, preocupando, acordando de madrugada para ver se a semente está no lugarzinho certo. Tudo isso envolve esforço, envolve dedicação, né? Só que na hora da colheita, a gente até esquece desse esforço, viu, gente? A gente até esquece de como foi difícil as madrugadas estudando, porque nesse dia é o dia de colheita, é o dia de alegria, de ver seu nome no Diário Oficial, numa residência, num concurso, né? E esse é o objetivo, esse é o propósito, né? Da gente ter aí sonhos e poder colher esses frutos de resultados. E quando a gente pensa nisso, a gente ganha força, ganha ânimo para conseguir estudar. E é isso que eu estou aqui para fazer, dar uma sacudida em você do outro lado, para que você tenha essa vontade, esse gosto pelo estudo e com certeza reative esses sonhos que estão dentro do seu coração. Grande abraço e vamos comigo no próximo bloco com o protocolo de identificação.